Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Jéssica e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer um projeto bem simples utilizando HTML, CSS e JavaScript. O projeto que a gente vai fazer é esse aqui, olha só. É um relógio, né, funcional, onde a gente vai ter aqui a hora e a data, né, que está bem certinho aqui de acordo com o nosso Windows. Então, o nosso projeto é esse aqui, tá? Vamos voltar lá. Então, pessoal, aquele é o nosso projeto. E eu vou mostrar para vocês como que ele é bem fácil de fazer, tá? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu recomendo muito que vocês baixem um editor. No caso aqui, eu uso o VS Code, né? Claro que a gente tem vários aí, mas o VS Code atualmente é um dos mais utilizados e eu acho ele mais prático. Eu abri aqui duas páginas, né? Duas pastas aqui. Mas esse é o VS Code, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai seguir passo a passo. Talvez vocês até já saibam disso, né? Mas enfim. Primeiro a gente vai precisar criar uma pasta. Vamos criar aqui a nossa pasta. Para criar uma pasta também é simples, né? Botão direito, novo e pasta. Aí a gente vai renomear. Eu vou colocar aqui aulas JS. Opa, peraí. Só JS. Meu teclado tá péssimo, gente. Eu digito uma coisa, né? Aí ele fica meio que dando esses pitidos. Mas enfim. Criamos aqui a nossa pasta. Aí agora a gente vai abrir ela lá no VS Code, tá? Então eu vou clicar aqui, botão direito, abrir com o Code. Vamos aguardar aqui um minutinho. E aqui está a nossa pasta. Aqui eu vou vir nesse ícone e vou criar um documento chamado index.html. Beleza, criei aqui. Eu não vou criar um documento separado, porque aqui a gente só está dando uma aula simples, mas quando você for fazer um projeto mais organizado, por questões de boa prática, é bom você criar um index.html, um style.css e um JS, né, um main.js, separado aí, vai ficar bonitinho. Então, a gente criou aqui o nosso index.html, a gente vai abrir esse documento no nosso navegador. Então, para isso, a gente vem aqui, botão direito, Open with Live Server. Lembrando que o Open with Live Server é uma extensão do próprio VS Code, talvez você não tenha ainda, então só é você pesquisar por extensões aí no VS Code, baixar e começar a utilizar. Eu vou colocar aqui lado a lado, para a gente poder começar a trabalhar, tá? Então, o Live Server, ele faz isso, né? Ele te permite, deixa eu deixar ele menorzinho aqui, abrir o navegador do lado do VS Code e você pode ficar vendo aí os seus projetos, tá? Então, vamos lá. O nosso objetivo é fazer isso aqui, tá? O nosso reloginho funcional com data, com HTML, CSS e JavaScript. Criamos aqui o documento, vamos colocar aqui a sintaxe. Podemos fazer isso pressionando aí a exclamação e Enter, ou a gente pode escrever HTML5 e pressionar Enter, que ele já vai aparecer a sintaxe. Então, essa é a sintaxe de HTML. É necessário que vocês saibam um pouco de HTML e CSS, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou mudar a linguagem para português do Brasil, né? E aqui eu vou colocar aulas JS. Apareceu aqui no nosso title, se eu atualizar, já vai estar aqui. Lembrando que eu não estou salvando porque eu já ativei essa opção aqui, olha, de salvamento automático, né? Então, ele já vai salvando, eu só atualizo e está pronto. Então, para isso é simples, como eu já mostrei aqui, arquivos, você vem aqui e ativa o salvamento automático, beleza? Bom, aqui no HTML, a gente vai criar duas divs, tá? Vou criar a primeira e a próxima.
eu só apagar aqui, colocar aqui direito, porque meu editor ele tá assim, meio estranho. Beleza, criei aqui as divs. Dentro dessa primeira, eu vou criar uma ID. Essa ID, ela vai se chamar relógio. Relógio. Opa, relógio. Ficou relogo, né, pessoal? Eu vou criar uma classe. Eu vou colocar o mesmo nome. Vou até copiar aqui para agilizar o processo. Vou ter que copiar, colocar aqui. E essa segunda div, eu vou fazer a mesma coisa, só que, como a gente vai trabalhar com a data, a gente vai colocar aqui, ó, data, temos uma id com data, e uma classe também com data. Aí, a gente vai começar a trabalhar com JS. Como eu falei, a gente não vai criar um documento específico, a gente vai trabalhar aqui dentro mesmo do HTML. É como se fosse um DOM, né? Então, se você não sabe ainda o que é DOM, eu já vou fazer um vídeo daqui a pouco, depois, sobre ele. Mas DOM é quando você agrega HTML, CSS, JavaScript em um documento só, formando uma árvore de um documento DOM. DOM quer dizer Document Object. Mas eu vou falar isso em uma outra aula. Então, a gente criou aqui as duas divs, né? Demos os nomes para nossas IDs de classe. E agora a gente vai para o JS. Para o JS, a gente vai colocar a tag script. Reparem que a gente tem duas opções. A gente vai usar a primeira, porque a segunda seria se você tivesse criado um documento diferente, né? De criado aí, por exemplo, o main.js, e para imprimir, colocar ele aqui junto com o JavaScript, ou com HTML, você teria que colocar aqui dentro essa segunda opção através do source. Mas a gente vai colocar aqui dentro mesmo, a gente vai vir na primeira. Aí ele já tem aqui tag script. Pronto. Aí aqui dentro a gente vai começar o nosso JavaScript. Bom, primeiro a gente vai colocar uma função. Vamos criar uma função. Vamos dar um nome para essa função, que vai se chamar minha função. O nome dela é minha função. Então, a função normalmente é você que dá o nome, tá? Deixa eu ver isso. Minha função. Aí eu vou colocar exatamente dessa forma. Vou abrir aqui as chaves e já temos o espaço para a gente começar a trabalhar. Então, primeiro é isso, tá? Aí, aqui dentro, como eu quero começar, eu vou declarar uma variável. Eu posso usar var, let ou const. O var está meio obsoleto, que até o meu editor não está aceitando, olha só. Tá vendo? Ele dá um probleminha. Então, eu uso o let. Qual é a diferença entre let e var? O let, ele te permite fazer mudanças durante o caminho. E o var, o const, ele não permite. Se você deu o nome daquela forma, vai ficar. Então, eu vou usar um let. Para criar uma variável, a gente precisa de um identificador. Eu vou colocar o nome dessa variável de relógio. Aí a gente vai fazer uma atribuição e usar o new date, tá? O new date exatamente dessa maneira aqui, ó. No JS você pode usar vírgulas no final ou não. Eu vou usar por questões de boa prática. Então, criamos a função. Dentro da função, criamos uma variável chamada relógio e usamos aqui o new date. Aí embaixo, a gente sabe que um relógio ele é constituído por horas, minutos e segundos. Aí a gente vai escrever horas, pode ser letra minúscula mesmo, tá? A primeira letra pode ser minúscula. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer horas atribuída ao nome da nossa
variável, tá? Então, a nossa aqui é o quê? Relógio. Vem que já aparece aqui para mim, olha. Relógio. Ponto. Aí vão aparecer essas opções. Como eu estou falando de horas, deixa eu só colocar aqui novamente. Nossa, meu teclado aqui, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, eu dei uma pausa no vídeo, né? Aconteceu um probleminha, como vocês viram, mas foi o meu teclado que ficou com modo fantasma, sei lá. Mas eu resolvi. Lembrando aqui que a minha variável, né? Eu tinha dado o nome de relógio, mas para vocês não confundirem, acharem que eu peguei aqui ou ID ou class, eu dei o nome da minha variável de hours, que quer dizer horas em inglês, tá? Aí voltando, eu vou colocar, criar a minha variável, dar um nome para ela, atribuir a new date. Como eu falei, a hora, né? As horas elas trabalham com horas, minutos e segundos. Então eu vou precisar colocar aqui, olha só. Horas. Aí eu vou colocar horas, atribuído. Aí eu vou pegar o nome da minha variável. No caso aqui é horas, né? Vem que ela já aparece automaticamente aqui. Ponto. Aí vão aparecer essas opções, tá? Do get. Como eu estou falando de horas, obviamente eu vou precisar usar o get hours, que é esse aqui, ó. Acho que é assim que se pronuncia. Aí eu vou colocar exatamente dessa maneira e vou repetir da mesma forma. Agora a gente vai falar sobre minutos. A gente vai colocar minutos. É sempre melhor. Opa, minutos. É melhor você colocar. Quando a gente está programando profissionalmente, é melhor a gente trabalhar em inglês, né? Porque várias pessoas vão ver o nosso site, né? Fora do Brasil. Mas aqui, como eu falei, é só uma aula, então a gente está fazendo em português mesmo. Eu vou fazer a mesma coisa, atribuído aqui. Vou pegar aqui o nome da minha variável. O nome da minha variável que é horse. Ponto get. O get aqui, como eu estou trabalhando com minutos, eu vou usar o get minutes, né? Eu vou fazendo da mesma forma. Vou colocar aqui. E agora, por último, vamos falar dos segundos. Segundos atribuídos a nossa variável, né? O nome da nossa variável, que é horse, né? Falando errado, mas enfim. Ponto. Se estamos falando de segundos, obviamente a gente vai usar o get seconds, que é esse aqui. Vamos colocar aqui dessa maneira, olha só. Então a gente cria a variável, depois organiza uma sequência que a gente sabe como que as horas trabalham, né, com horas, minutos e segundos, e a gente quer que aconteça exatamente desse jeito aqui, ó. Horas, minutos e segundos. Então a gente já colocou aqui. Aliás, eu vou colocar aqui em tempo real. Se bem que não vai aparecer nada agora, tá, pessoal? Vou abrir aqui o Live Server, que é uma extensão do VS Code, que eu recomendo que vocês vejam. Esse que eu mostrei agora, pessoal, ele já tá feito, tá? A gente vai estar fazendo um parecido. Então, eu vou abrir aqui, eu vou pegar aqui abrir aqui o nosso browser, onde não fizemos nada por enquanto. Então, basicamente, é isso, né? Não tá aparecendo nada, então, para aparecer, Jéssica, o que é que eu faço? Para aparecer, a gente vai utilizar o document.getElementById. Por que o ID? Aqui nós poderíamos usar o class ou ID, né? Tanto que a gente criou os dois. Eu criei os dois para dar um exemplo. Mas, como a gente está trabalhando com ID, qual é o nome da nossa ID? Relógio. Então, eu vou colocar aqui, ó, window.document, né? O VS Code, ele já me ajuda nisso. Se eu quiser colocar só o document.getElementById, vai funcionar, mas aqui eu estou fazendo de uma maneira mais completa, tá? Então, a gente coloca o window.document.getElementById. Aí vai aparecer aqui para mim, olha. Beleza. Aí aqui dentro eu vou colocar o nome do meu ID. Qual é o nome do meu ID? Relógio. É relógio. Vou colocar aqui exatamente da mesma forma. Relógio. Beleza. Colocamos aqui o nome. A gente vai utilizar agora
o inner HTML. Esse inner, ele que vai ser responsável por imprimir a nossa mensagem, tá? Eu poderia fazer isso lá no HTML, aqui em cima, sim. Aqui entre a div, sim. Mas aqui fica melhor, tá? Aqui eu acho que até para mostrar para vocês como que funciona. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o nosso window.document.getElementById. A gente está trabalhando com a ID. Peguei o nome lá da minha ID, coloquei aqui. E para imprimir, a gente vai colocar ponto inner HTML, tá? Eu poderia usar o text, o inner text, sim, mas o inner HTML ele vai imprimir tudo, ele vai deixar mais completo, mais completa, né, a nossa impressão lá no navegador. Então a gente coloca inner HTML, exatamente dessa forma, atribuído. Aí a gente vai pegar esses nomes aqui, ó, horas, minutos e segundos e colocar aqui. Então, vamos lá. Horas, tanto é que ele já aparece aqui para mim automaticamente. Vou dar um espaço, colocar o sinal de mais, colocar aqui a vírgula, ou melhor, as aspas, né, pessoal? E reparem que dentro dessa vírgula, eu vou colocar esses dois pontinhos aqui, ó. Aí você fala, tá, pra que esses dois pontinhos? Vou mostrar para vocês agora, olha só. Esses dois pontinhos, eles representam essa divisão de horas, segundos e minutos aqui, ó, tá? Então, a hora mais, aqui, ó, colocado aqui entre aspas, pode ser aspas simples ou duplas, né? Tô usando aqui a simples mesmo. O JS não difere isso. E esse sinal aqui é justamente para isso. E no relógio a gente vai usar, no relógio não, né? Na data a gente vai usar essa barrinha aqui, tá? Então vamos dar continuidade. Aí eu vou colocar aqui um sinal de mais. Vou abrir aqui o nosso VS Code e deixar ele mais amplo para ficar melhor para a gente ver. Eu peguei aqui horas, mais, coloquei aqui o sinal, mais novamente. Agora eu vou pegar minutos, ele até já aparece aqui para mim. Dar um espaço, colocar igual novamente. Aqui os nossos pontinhos para diferenciar. Coloco mais novamente. E vou colocar agora segundos. Segundos. E vou colocar, como a gente já terminou, simplesmente eu vou colocar aqui a nossa vírgula, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou pegar aqui os três e usar o inner HTML atribuído a cada um deles, colocar dessa maneira aqui e pronto, tá, pessoal? Bom, por enquanto, se você vir aqui, ele não vai imprimir nada, olha só. Por quê? Eu vou precisar usar o setInterval. Qual é a função do setInterval? Ele serve, gente, para executar uma função ou instrução várias vezes, né, em um determinado intervalo de tempo. Como a gente está trabalhando com relógio, depois vamos trabalhar com data, para a gente acionar isso, a gente vai precisar colocar o setInterval. Então, aqui eu vou abrir, aqui embaixo, né, vou abrir, na verdade, é isso, aqui embaixo, não pode ser aqui dentro da função, tá, fora da função, eu vou colocar aqui, olha, um setInterval, exatamente dessa maneira, tá? Isso aqui seguindo aqui as regras do JavaScript, das palavras não terem nenhum sinal. Então, aqui set, o i é maiúsculo. E aqui dentro do setInterval, eu vou colocar o nome da minha função. Qual é o nome da minha função? Minha função, né? Literalmente. Eu vou colocar ela aqui dentro, ó. Reparem que já apareceu, olha só. Eu posso usar vírgula ou não. Se eu quiser usar, ele vai funcionar do mesmo jeito, como vocês viram. E já apareceu aqui, olha. Claro que tá simples, sem nenhum CSS, mas olha só, a hora, 3 horas e 48, 3 horas, 48 minutos e 23 segundos, né? Exatamente a nossa hora aqui, olha. Então, a gente já conseguiu colocar a hora. Aí, para data, a gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que a gente vai utilizar o ID data. Então, para agilizar, né? Aqui eu vou apenas copiar aqui e mostrar para vocês. Olha só. Eu vou copiar
e vou mostrar, vou fazer claramente algumas mudanças. Lembrando que quando eu copiar aqui, vai desaparecer ali, porque para ele voltar a funcionar os dois, eu vou ter que colocar um set interval. Então aqui eu só copiei. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar. Deixa eu ver aqui. Faltou eu pegar ali a última chavezinha. Pronto, agora deu certo. Então, a gente vai escrever a mesma coisa, ou melhor, a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui, no lugar de minha função, eu vou colocar a minha função 2, tá? Aqui, eu vou criar uma variável no lugar essa variável. O nome dela não vai ser horas, o nome dela vai ser date. E aqui, esse new date eu vou deixar. E aqui, ao invés de ser horas, minutos e segundos, eu vou colocar dia, eu vou colocar data, mês e ano, né? Que é o nosso objetivo agora. Então, vamos lá. Data, mês e... Peraí, pessoal. E ano. Então, aqui eu só fiz a modificação. Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, eu vou mudar o nome, esses nomes ORs, né? Aqui eu mudei o nome da minha variável. Vou colocar em letras minúsculas, né? Vou colocar esse D em minúsculo mesmo, não tem problema não. Aí aqui eu vou colocar date. Aqui também date. E aqui também date. Lembrando, para você não precisar digitar novamente, pressione Ctrl espaço. O VS Code já vai te mostrar. Pronto, então a gente já fez essa modificação. Aqui a gente também vai colocar a mesma coisa, só que o nosso ID, claramente, ele não vai ser relógio, ele vai ser data, né? A gente criou lá em cima, ó, data. Usamos o inner. Aqui, no lugar de ser horas, a gente vai colocar data. Já apareceu aqui para mim. No lugar de ser minutos, a gente vai colocar mês, ou meses, né? E no lugar de ser segundos, a gente vai colocar ano. Basicamente é isso. Voltou a funcionar o nosso relógio. Aqui, a gente vai se perguntar, tá, mas por que não funcionou? Porque, volto a dizer, a gente tem que colocar o inner não, pessoal, o set interval. Né? O set interval que vai fazer com que o nosso código funcione. Tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. Colocar aqui a nossa vírgula. Aí, para ele funcionar fora aqui do bloco, eu vou colocar um set interval. Novamente, olha só. E aqui dentro eu vou colocar o nome da minha função. Esse mais aqui tá aparecendo aleatoriamente, tá, pessoal? É meu teclado. Não sou eu que estou colocando. Aqui dentro eu vou colocar o nome da minha função. Vou colocar aqui minha função 2, no caso aqui, né? E olha só. Porque ele tá aparecendo a data aqui. Pessoal, eu esqueci de mudar essa parte aqui, ó. Eu só mudei os nomes, mas enfim, vamos lá. Não é porque eu só mudei aqui, ó. Como a gente está trabalhando com datas, o que a gente mudou os nomes aqui, no lugar desses dois pontinhos, a gente vai colocar barra. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Barra. Deixa eu ver o que aqui. É porque aqui eu não mudei, ó. Aqui tem que ser get date. Essa parte aqui eu vou apagar. Por isso que a gente tem que ficar bem atento, né, pessoal? Aqui é get date. Get date. Programação, a gente esquece às vezes. Como a gente copiou aqui. Esse mais é o meu teclado, gente. Vou colocar aqui get. Como a gente está falando de mês, a gente vai usar o get months, né? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá, gente? Vamos usar aqui o get month, né? E como a gente está falando de ano, a gente vai usar esse aqui, olha. O get full year.
Vamos ver se funcionou. Agora sim funcionou, tá vendo? Aí a gente conseguiu colocar a data, a hora e a data corretamente. Se eu quiser deixar igual aquele nosso exemplo, eu posso vir aqui em cima, ou criar um documento, né? Vai depender aí do meu projeto. E aplicar um CSS, né? Vamos utilizar aqui um style. Strong não, gente, pelo amor de Deus. É style. Pronto. Aí aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar aqui um body, dentro do body, né? Vou colocar aqui um background color black. Colocamos aqui. As letras a gente vai colocar branca. Vou colocar aqui esse Alice Blue. Tá aparecendo aqui. Vamos deixar ela um pouquinho maior, né? Vou colocar aqui fonte size, já aparecem algumas opções aqui. Deixamos ela um pouquinho mais larga. Eu vou colocar ela do tamanho 1.5. Vamos ver como é que vai ficar. Ela já ficou maior, tá vendo? E eu também posso, para deixar mais organizado, eu vou vir aqui no CSS, ou melhor, no HTML, colocar um H2, colocar aula JS. Aula JS. Apareceu aqui para mim. Se eu quiser dar uma estilizada, né? Deixar ele parecido com o nosso projeto anterior. Fazer várias coisas, né? Eu posso, no CSS, eu posso fazer várias coisas. Mas aqui eu fiz algo bem simples, só para mostrar mesmo como que se aplica o JS no HTML e CSS para criar esse projetinho simples aqui. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do GitHub, do meu GitHub também. Eu vou deixar o link para você baixar o VS Code, caso vocês não tenham, né? E a gente também tem um canal lá no Telegram, se vocês quiserem entrar para a gente trocar ideia e conversar sobre o assunto, fiquem à vontade. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Peço perdão, né? Desculpas por alguns erros cometidos, mas é isso. E se inscrevam no canal, deixe seu like e até a próxima. Deem sugestões também, tá, pessoal? Tchau, tchau.